A solidão na era digital é uma das contradições mais silenciosas do nosso tempo. Nunca houve tantas formas de se conectar, tantas ferramentas de comunicação e tantas possibilidades de interação instantânea. Ainda assim, a sensação de estar sozinho parece não apenas persistir, mas crescer. Essa contradição não é imediata, nem sempre é evidente, mas se revela aos poucos na experiência cotidiana de quem vive cercado por contatos e ao mesmo tempo distante de vínculos reais. Durante muito tempo, a solidão esteve associada à ausência física de pessoas. Estar sozinho significava, de forma simples, não ter companhia. Hoje, essa definição se tornou insuficiente. É possível estar em constante comunicação, trocar mensagem ao longo do dia e acompanhar a vida de dezenas ou centenas de pessoas e ainda assim sentir uma espécie de vazio que não se explica apenas pela falta de presença. A solidão nesse contexto deixa de ser uma condição externa e passa a ser uma experiência interna. Parte dessa mudança está na forma como as conexões são construídas. A comunicação digital permite rapidez, alcance e conveniência, mas muitas vezes reduz a profundidade das interações. Conversas se tornam fragmentadas, interrompidas e distribuídas ao longo do tempo. Emoções são condensadas em palavras rápidas e símbolos ou imagens. Existe troca, mas nem sempre existe presença, e sem presença, o vínculo se torna frágil. Essa fragilidade não significa que as conexões digitais sejam necessariamente vazias, mas indica que elas exigem um tipo diferente de atenção para se tornarem significativas. O problema é que, em um ambiente marcado pelo excesso de estímulos, a atenção se torna um recurso escasso, até porque quanto mais objetos dentro de uma sala, menos se consegue observar o objeto real que está se procurando. Cada interação compete com muitas outras, cada mensagem divide espaço com notificação, conteúdo, distração constante. Nesse cenário, manter uma conexão profunda exige um esforço e o esforço nem sempre é sustentado. Além disso, existe uma exposição contínua à vida dos outros. Redes sociais mostram recortes selecionados, momentos específicos, versões editadas da realidade. Ainda que se saiba racionalmente que essas representações não são completas, o impacto emocional permanece. Surge a comparação silenciosa, muitas vezes involuntárias, entre a própria experiência e aquilo que é visto. E essa comparação pode reforçar a sensação de isolamento, como se todos estivessem vivendo algo mais pleno, mais intensamente ou mais conectados. Esse efeito não depende necessariamente da quantidade de conexões, mas da qualidade da percepção. Alguém pode ter acesso a muitas pessoas e ainda assim sentir que não pertence a lugar nenhum. Pode acompanhar inúmeras histórias e ao mesmo tempo não se reconhecer em nenhuma delas. A solidão nesse caso não é resultado da ausência de contato, mas da ausência de identificação. Outro aspecto importante é a forma como o tempo é utilizado. A presença constante de dispositivo digital cria uma ocupação contínua. Sempre há algo para ver, responder ou consumir. Essa ocupação pode dar a impressão de que não há espaço para o vazio, mas, paradoxalmente, pode intensificá-lo, porque ao preencher todo o tempo com estímulos externos, reduz o espaço para experiências mais profundas, tanto com os outros quanto consigo mesmo. A solidão também se relaciona com a dificuldade de sustentar interações mais longas e significativas. Conversas profundas exigem tempo, paciência e disposição para lidar com silêncios, nuances e complexidades. No ambiente digital, onde a comunicação tende a ser rápida e eficiente, esse tipo de interação pode parecer excessivo ou até desconfortável. Como resultado, muitas conexões permanecem na superfície, suficientes para manter contato, mas insuficientes para criar proximidade real. Essa dinâmica não é necessariamente percebida de forma consciente. Muitas vezes a pessoa apenas sente algo que está faltando sem identificar exatamente o que é. Pode haver momentos de distração, entretenimento e até satisfação, mas eles não se traduzem em um senso duradouro de conexão. E é nesse espaço que a solidão se instala, não como ausência de atividade, mas como ausência de profundidade. Existe também uma mudança na forma como se lida com o próprio desconforto. Em outras épocas, momentos de silêncio ou tédio podiam levar a reflexões mais profundas ou uma busca mais ativa por interação. Hoje, esses momentos são rapidamente preenchidos por algo muito rápido e sem profundidade. Qualquer sinal de desconforto pode ser interrompido com um estímulo imediato. Isso reduz a tolerância ao vazio e, ao mesmo tempo, dificulta o contato com aquilo que poderia ser compreendido a partir dele. A solidão nesse sentido não é apenas algo a ser evitado, mas algo que precisa ser entendido. Nem toda solidão é negativa. Existe uma diferença entre estar sozinho e sentir-se sozinho. O primeiro pode ser uma escolha, um espaço de recuperação, reflexão e organização interna.
O segundo é uma experiência de desconexão, onde a ausência não é de pessoas, mas de vínculo. Na era digital, essa distinção se torna mais difícil de perceber, porque a presença constante de interações pode mascarar e ausentar a conexão real. Outro ponto relevante é a forma como as relações são iniciadas e mantidas. A facilidade de acesso a novas pessoas pode criar a sensação de um substituto. Quando algo não funciona, existe sempre a possibilidade de buscar uma outra conexão, e isso acaba criando uma prisão invisível. Pode acabar reduzindo os investimentos em relações existentes, já que o esforço de aprofundamento nem sempre parece necessário. No entanto, vínculos significativos não surgem com facilidade, mas continuidade. Eles exigem tempo, repetição e disposição para atravessar momentos de desconforto. Sem esse investimento, as conexões tendem a permanecer superficiais. Embora a soma de muitas conexões superficiais possa ocupar o tempo, ela não substitui a experiência de um vínculo mais profundo. A solidão, então, não diminui com a quantidade, mas a qualidade das relações. E qualidade nesse contexto está diretamente ligada à presença, à atenção e à disposição de ir além do imediato. Também é importante considerar que a identidade na era digital muitas vezes é construída de forma pública. Existe uma tendência de apresentar versões selecionadas de si, ajustadas ao contexto e à expectativa de quem observa. Esse processo pode criar uma distância entre a experiência interna e a imagem externa. E quanto maior essa distância, maior a dificuldade de se sentir verdadeiramente visto ou compreendido, porque aquilo que é reconhecido pelos outros não corresponde completamente àquilo que se vive. Essa desconexão contribui para a solidão de forma sutil. A pessoa pode receber atenção, aprovação ou interação, mas ainda assim sentir que não está sendo reconhecida de forma autêntica. Isso não se resolve com mais exposição, mas com um alinhamento entre o que se mostra e o que é. No entanto, esse alinhamento exige um nível de vulnerabilidade que nem sempre é fácil de sustentar em ambientes amplos e públicos. Diante disso, a questão não é rejeitar o digital, mas entender seus limites. As ferramentas disponíveis são eficientes para a comunicação, mas não substituem a experiência da presença. Elas facilitam o contato, mas não garantem conexão. E essa diferença precisa ser reconhecida para que a solidão não seja tratada apenas como um problema de quantidade de interação. No fim, a solidão na era digital não é resultado da tecnologia em si, mas em forma como ela é integrada à vida. Ela surge quando a conexão é substituída por contato, quando a presença é substituída por interação, quando a profundidade é substituída por volume. Enquanto essa substituição acontece, a sensação de isolamento pode persistir, mesmo em meio a um fluxo constante de comunicação. Talvez a resposta não esteja em se desconectar completamente, mas em reaprender a se conectar de forma mais consciente, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. Porque sem essa base, nenhuma quantidade de interação externa é suficiente para preencher aquilo que, no fundo, depende de uma relação mais direta e honesta com a própria experiência.